Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 9, que tem o seguinte título: Problema da rejeição de Israel. Esta lição foi estudada no dia 31 de maio de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que está chegando aqui pela primeira vez e está gostando do nosso conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a alcançar mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos capítulo 11 e o versículo 12. Verdade prática. Embora a igreja se encontre numa posição espiritual superior a Israel, nem por isso os judeus deixam de ser povo de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 9, o versículo 4 e o 5, também no capítulo 11 e o primeiro versículo, e do versículo 25 até o versículo 32, que diz assim: São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim, também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Nesta lição vamos estudar sobre a eleição do povo de Israel, um tema fundamental para entendermos o propósito de Deus para Israel e a sua situação espiritual na atualidade. Contrariando a opinião dos judeus, que como povo escolhido de Deus, não se consideravam necessitados da salvação, o apóstolo Paulo explica no capítulo 9 a verdadeira situação espiritual do povo de Israel diante de Deus. Eles criam que, sendo filhos de Abraão, automaticamente tinham direito a todas as bênçãos da aliança de Deus com Abraão, e por conseguinte, a justificação
e a glorificação eram direitos exclusivos dos judeus, mediante o seu nascimento natural. Mas foi Israel quem rejeitou o Salvador, pelo seu endurecimento espiritual. Assim como os gentios, Deus colocou os judeus em situação de desobediência para usar de misericórdia com todos. Haverá um dia, então, que Israel, embora povo eleito, se voltará para Deus e todos os seus pecados serão tirados. Introdução. Os 3 capítulos de Romanos que tratam da situação de Israel podem ser divididos em 3 partes. Análise da eleição de Israel no passado. No capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 29. A rejeição do Messias por Israel. No capítulo 9 e o versículo 30, e também no capítulo 10 e o versículo 21. E Israel ocupa o segundo plano até que a plenitude dos gentios se complete. No capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 36. Primeiro tópico: propósitos de Deus com Israel. Em primeiro lugar, o tríplice propósito. Israel, em relação a Deus, enquadra-se biblicamente no contexto histórico, teológico e escatológico das Sagradas Escrituras. Deus escolheu o povo israelita com um tríplice propósito para a humanidade: revelar seu poder, dar a Bíblia e enviar o Salvador ao mundo. Sem os 3 capítulos já mencionados, ficaríamos impossibilitados de entender os discursos dos profetas sobre o futuro de Israel, e o cristianismo poderia correr o risco de ser interpretado como religião antissemita. Em segundo lugar, revelar o poder de Deus. Deus mostrou ao mundo a sua grandeza, poder e glória através de Israel. Romanos capítulo 9 e o versículo 17. Haja vista que ele suscitou a Faraó para, através da intolerância deste com os israelitas, abater o monarca e dar liberdade ao povo da promessa, e assim mostrar ao mundo o seu grande e eterno poder. Em terceiro lugar, dar a Bíblia ao mundo. O segundo propósito de Deus para com o povo judeu foi trazer ao mundo seus oráculos. Israel foi receptáculo dos arcanos divinos. A Bíblia foi dada às nações através de Israel. O apóstolo Paulo pergunta aos irmãos de Roma: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Romanos capítulo 3 e o primeiro e o segundo versículo. Então, através de Israel, Deus entregou a Bíblia ao mundo. Em quarto lugar, dar ao mundo o Salvador. A terceira razão da eleição de Israel por Deus foi para dar o Salvador ao mundo. Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 e o versículo 3. Jesus disse para a mulher samaritana: porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4 e o versículo 22. Segundo tópico: análise histórica de Israel. Em primeiro lugar, a ameaça da dispersão. A segurança do povo de Israel residia na sua obediência a Deus. Uma vez rompida esta aliança, o povo estaria vulnerável diante das nações. A diáspora, ou dispersão, ser-lhe-ia uma ameaça constante. Levítico capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 37. Deuteronômio capítulo 28 e os versículos 25, 36 e 37. A primeira diáspora ocorreu nos dias de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 24, do versículo 10 até o versículo 16. A segunda diáspora dos judeus
veio com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E deu-se por causa de sua incredulidade. Rejeitaram o seu Messias. Lucas capítulo 21 e o versículo 24. Também no capítulo 23, do versículo 28 até o versículo 31. Em segundo lugar, a incredulidade de Israel. O apóstolo começa o capítulo 9 lamentando a incredulidade de seus compatriotas e reconhece os privilégios que Deus confira a Israel no passado. Versículos de 1 a 5. Em seguida, mostra que o verdadeiro israelita é o que vive pela fé. No capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 8. Em terceiro lugar, a soberania de Deus. A seguir, o apóstolo cita exemplos do Antigo Testamento para mostrar a soberania de Deus sobre suas criaturas e o direito dele escolher quem ele quiser para ser o seu povo. Deste modo, ele escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú, antes mesmo do nascimento destes. No capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 16. A partir do versículo 23, Paulo mostra, citando os profetas Oséias e Isaías, que o plano de Deus, desde o princípio, era salvar os gentios. Em quarto lugar, Israel tropeçou. O apóstolo Paulo concluiu dizendo que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram-na. Porém, a justiça que é pela fé. Versículo 30. Israel, entretanto, que buscava a lei da justiça, não a conseguiu. Versículo 31. Por quê? Porque Israel não seguiu o caminho da fé, mas o das obras, e por isso tropeçou. Versículo 32. Israel tropeçou por haver rejeitado seu Messias. Versículo 33. Terceiro tópico: o verdadeiro Israel. Em primeiro lugar, Deus não rejeitou o seu povo. Capítulo 11 e o primeiro versículo. Paulo argumenta que Deus não rejeitou o seu povo. Cita como prova disso os judeus cristãos. O exemplo de Elias que ele representa mostra que os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal eram os verdadeiros israelitas. Capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 4. Da mesma forma, a minoria dos judeus que creu em Jesus são os israelitas de fato. Capítulo 11 e o versículo 5. Em segundo lugar, os incrédulos. Como fica a situação dos rebeldes? Pode perguntar alguém. Em Roma, nos dias de Paulo, essa questão obrigou o apóstolo a deter-se um bom tempo sobre o assunto. O fato de Israel ter rejeitado seu Messias não significa ser ele um povo proscrito por Deus. Isso faz parte do gigantesco plano que Deus traçou antes da fundação do mundo. Capítulo 11, do versículo 7 até o versículo 12. Em terceiro lugar, devemos considerar a bondade de Deus. A triste experiência de Israel deve servir de exemplo para a igreja. Os israelitas eram os filhos naturais de Deus, e não obstante, foram cortados da verdadeira oliveira por causa da incredulidade. Capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 20. Cada cristão, portanto, deve valorizar a sua posição diante de Deus. O que Deus fez conosco é de uma grandeza infinita. Quem vacilar pode ser cortado por Deus, assim como aconteceu com Israel. Capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 24. Em quarto lugar, israelita espiritual. É o verdadeiro israelita. Romanos capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. O cristão é reconhecido no Novo Testamento como judeu, no sentido espiritual, isto é, pela fé em Jesus. Tornou-se ele filho de Abraão.
Gálatas capítulo 3 e o versículo 7. Nem todos que são de Israel são israelitas. Romanos capítulo 9 e o versículo 6. Em quinto lugar, o enxerto. É verdade que hoje a menina dos olhos de Deus é a igreja. A nossa posição espiritual está acima da dos judeus. Os planos foram quebrados por culpa dos próprios judeus. Não que a palavra de Deus haja faltado. Capítulo 9 e o versículo 6. A promessa de Deus não foi quebrada, mas os judeus é que recusaram a promessa. Somos como os zambujeiros, enxertados no lugar deles, e assim participamos da raiz e da seiva da oliveira. Capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19. Quarto tópico: a salvação de Israel. Em primeiro lugar, restauração nacional. A restauração nacional será seguido da restauração espiritual. Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 24. Também no capítulo 37 e o versículo 21. Ou seja, quando todos os ossos se juntarem e formarem os nervos, e as carnes recobrirem os ossos, estará, pois, o corpo pronto. Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 24. Também no capítulo 37 e o versículo 21. Em segundo lugar, restauração espiritual. Depois, em 36 e 25 e 37 e 22 de Ezequiel, vemos a restauração espiritual dos judeus. Diz ainda o profeta, depois de haver profetizado acerca da formação do corpo, mas não havia neles espírito. Ezequiel, capítulo 37 e o versículo 8. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 23 até o versículo 28. A partir de então, os judeus não mais rejeitarão o seu Messias. Em terceiro lugar, a salvação de todos os judeus. Capítulo 11 e os versículos 26 e o 27. Quando a plenitude dos gentios se cumprir, Deus voltará a tratar com Israel. A rejeição de Israel é parcial e temporária. Por isso que afirmamos que Israel continua sendo povo de Deus. O apóstolo prevê a salvação em massa dos judeus. Capítulo 11 e os versículos 26 e o 27, quando o Messias voltar. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7. Algo também previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 59 e o versículo 20. Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. Quinto tópico: a eleição de Israel. Em primeiro lugar, decreto divino. Os decretos ou conselhos divinos são imutáveis, irrevogáveis e incondicionais. São coisas que não dependem da vontade ou da conduta do homem, pois nasceram no coração e no propósito de Deus. Em segundo lugar, a promessa do Salvador. Deus prometeu dar à humanidade um Redentor, mas não estabeleceu condições. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Qualquer que fosse a conduta do homem, crendo nesta promessa ou não, obedecendo a Deus ou não, ou seja, independentemente de tudo isto, o Salvador viria da mesma forma. E foi o que realmente aconteceu. Este é o conselho divino. Em terceiro lugar, a eleição de Israel é irrevogável. Capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 29. Paulo diz que a eleição de Israel é irrevogável, porque é decreto divino.
Mesmo sendo os judeus indiferentes ao Evangelho, não importa, pois os conselhos divinos são incondicionais. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Capítulo 11, e os versículos 28 e o 29. Então, por causa da promessa que Deus fez aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, Israel continuará sendo o povo escolhido. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 18. Conclusão. Israel é o relógio de Deus na terra. Jesus disse: olhai para a figueira, Israel, e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Lucas capítulo 21, do versículo 29 até o versículo 30. A figueira é Israel. Pelas palavras de Jesus, conscientizamo-nos de quão próximo está o verão, pois a figueira está brotando. A restauração nacional já ocorreu. Falta apenas chegar o verão para a restauração espiritual. E assim finalizamos mais um podcast. Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.